Provérbios 2. E aí, gostou do 1? O que você está achando dessa jornada? Pode comentar, colocar aí qualquer coisa que você acha que vai agregar. Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo, então guardar contigo os meus mandamentos, para que inclines o teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento. Se clamares por conhecimento e elevares a tua voz por entendimento. Até aqui, primeiro ponto. Direto ao ponto, tá? Que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, você guardar isso para você, você tomar posse disso, você esconder isso ser seu. Então, de novo, meu filho é de pai para filho. Então, você fazer isso com a sabedoria de tal maneira de pegar e guardar. Você pegar e falar assim, cara, eu quero guardar isso. Isso é meu. Uma outra coisa que talvez a maioria não traga é essa visão. Dentro do curso Método Gênesis, a gente trabalha bastante isso. E a gente separa intelecto, corpo, cérebro, alma, emoções, mentalidade e espírito, espiritual. E aqui a gente consegue ver Deus fazendo a mesma coisa. Eu vou te dar um exemplo. Quando Jesus resume os mandamentos, ele separa em trino. 3 é a assinatura de Deus. Então ele fala assim, ó, ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Ele está separando. Ele está separando. Coração, sempre que a Bíblia se refere ao coração, está falando de espiritual. Então aqui, olha, apliques no teu coração. Então está falando assim, ó, é nível espiritual. Pegou? Então, alma, emoções e entendimento, cérebro, intelecto. Então, QI, quântico intelectual, cérebro, QE, quântico emocional, emoções, mentalidade, e QS, quântico espiritual. E aí ele fala, ó, aplica a sabedoria no teu coração e o entendimento. Aí ele fala, se você inclinar o teu ouvido à sabedoria. Então, isso aqui também tem no método Gênesis. Cada uma dessas coisas tem um caminho, tem um meio para você poder absorver essas coisas. Então, o nível espiritual para você encher o coração, ele vem através do ouvir. A fé vem através do ouvir, texto bíblico. Jesus fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouvir. Então, o caminho espiritual é pelo ouvir. Então, a sabedoria que Salomão quer passar para o seu filho é uma sabedoria a nível espiritual. E aí aqui já vai dar para a gente destruir uma das coisas que as pessoas falam muito de Provérbios, que logo em seguida fala assim, ó, se você buscar a sabedoria como você busca a prata, como você procura o ouro e tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então olha só, Deus está fazendo uma condição, é condicional. Se você buscar a sabedoria igual você busca o ouro e a prata, ou seja, são duas coisas separadas, são duas coisas distintas. Ele está dizendo que se você tiver a mesma dedicação, se você tiver a mesma vontade, o mesmo desejo para procurar a sabedoria igual você busca uma riqueza material, o ouro e a prata, se fosse na linguagem de hoje, poderia ser o dólar, poderia ser o real, poderia ser o money, entendeu? Como a linguagem da época, a riqueza, o dinheiro era contado com ouro e prata, é a linguagem que está aqui. Então, tem muitas pessoas que usam Provérbios para dizer, Provérbios é o livro da riqueza, Provérbios é o livro para você ficar rico. Tem gente que até usa isso como usa qualquer outro livro, mas não é a intenção de Provérbios, não é a primeira intenção, não é a primícias de Provérbios. A sabedoria é maior que isso. Você entender que a sabedoria de Provérbios é para gerar riqueza financeira, você está empobrecendo o livro de Provérbios. Tanto é que, olha só, Deus está usando uma comparação. As pessoas, elas dão a vida, o seu ânimo, o seu tempo, abandona a sua família, abandona a sua saúde para gerar riqueza. Beleza? Deus está falando, se você dedicar dessa mesma maneira para buscar sabedoria, você vai encontrar o quê? Primeiro, o temor do Senhor. Muitas pessoas não conhecem o temor do Senhor.
Muitas pessoas não temem a Deus e nem as consequências que isso gera. Segundo, você vai achar o conhecimento de Deus. Você acha que tem preço o conhecimento de Deus? Você acha que entender o conhecimento de Deus, ter o conhecimento de Deus de fato, quanto que é para pagar por isso? Não tem como você mensurar isso. Então, a sabedoria de Provérbios, e o que ele está dizendo é isso. Então, olha só, qual que é o caminho para ter isso? É espiritual. Então, seja uma pessoa espiritual. Como que você se torna uma pessoa espiritual? Seleciona melhor o seu ouvido. Seleciona melhor o seu ouvido. Presta atenção no que você ouve. Pessoas que você ouve. Presta atenção em músicas que você ouve. Presta atenção em filmes que você ouve. E o ouvir, a gente está lendo. Deus fala através de uma leitura. Então, o ouvir não é só aqui. O ouvir é de coração. Então, não é fisiológico. Então, presta atenção nas leituras que você ouve. O que você está mandando para o seu coração? O que você está deixando entrar? O que você está levando para o seu entendimento? Então, você precisa ter consciência disso. Tem muitas pessoas que não percebem e vão ouvindo um monte de coisa que vão entrando no subconsciente, no inconsciente, e isso torna a sua realidade, sem você perceber. Aí você é uma pessoa que o quê? Eu não pensei nisso, eu não notei isso, nem sabia que isso era importante. Pois é, mas era para saber. Então a sabedoria quer tirar a gente de onde? Dessa ignorância, dessa ingenuidade, o que a Bíblia chama dessa tolice. Então essa pessoa que não tem esse conhecimento, não tem essa consciência, é chamado de tolo, entendeu? Bom, ele continua. Porque o Senhor, Ele dá a sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva perfeita sabedoria para os justos. Ele é um banquete para as pessoas que caminham corretamente. Ele guarda as veredas do juízo, preserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade, sim, toda boa vereda, todo bom caminho. Então, quando você passa a ser mais seletivo, você passa a ouvir melhor o mundo espiritual, você começa a absorver essas coisas aqui. E sobre o ouvir, eu vou te dar uma dica aqui que também tem no Método Gênesis, e se eu não me engano tem no livro também, Nu e Sem Vergonha. Essas coisas eu vou deixar tudo no link do vídeo aqui, tá? E se eu fosse vocês, adquiria, faça uso disso. 3 coisas que você ouve espiritualmente, são 3 vozes. A sua própria voz, que é seu pensamento, que é seu instinto, que é quem você é. A voz de Deus e a voz do inimigo, Satanás. Então, você ouve isso, e esse ouvir é esse ouvir que a Bíblia fala, de ouvir com o coração. Então, esse ouvir é como se fosse um pensamento. Se você não sabe discernir, a pessoa que não tem conhecimento disso, que não tem consciência disso, ela acha que os 3, tudo é pensamento dela. Vou te dar o exemplo da pessoa que ela vai lá, faz uma maldade, comete algum pecado grave e ela nem pensou naquilo. Mas o pensamento dela foi tão forte que ela simplesmente agiu por impulso e fez. Então, uma dessas vozes, claro que a pessoa tem sua própria maldade, mas Satanás ele sabe potencializar isso. Ele dá aquele soprinho que é como se fosse uma voz, é um pensamento e fala, vai lá e faz. E aí se você não tem esse autocontrole, se você não tem discernimento, se você não tem sua identidade, se você não age com bondade, se você não tem freio, você vai lá e faz. Pessoas que tiram a própria vida. Então, Deus também fala. Ele vai te dando insights, ele vai te direcionando, ele vai te soprando, ele faz. E quem você é? Como que você faz para saber quem que é quem? A voz ela é muito parecida, é quase que um pensamento. Então, você não vai conseguir entender pelo tom, mas você vai conseguir entender, você vai discernir, e um dos pontos da sabedoria é saber discernir. Você vai saber discernir através da identidade. Você precisa conhecer quem que é quem. Você precisa conhecer quem é você, você precisa conhecer quem é o demônio, você precisa conhecer quem é Deus. Por quê? Você sabendo a identidade de cada um, quando você ouvir a voz, você vai ver qual que é o propósito dessa voz. Então guarda isso, a gente precisa na vida saber das coisas, identidade e propósito. Isso aqui tem uma identidade e ela tem um propósito. Isso aqui tem uma identidade e tem um propósito.
Essa cadeira aqui, ó, ela tem uma identidade, ela tem um propósito. Quando as coisas estão cumprindo bem a sua identidade, seu propósito, ok, sabedoria, tem plenitude, isso é louvável. Então, observa, vou te dar uma dica de Satanás básica. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir, é um processo. Roubar é menos grave, não satisfeito ele quer matar e não satisfeito ele quer destruir. Observa as pessoas. Ele tem roubado a felicidade, o propósito, a identidade, a glória, um monte de coisa de um monte de gente. E aí, não satisfeito, ele quer matar. Então, ele consegue roubar momentos de felicidade de uma pessoa e depois ele mata isso. E a pessoa, ela vive como um morto de fato, infeliz. Não satisfeito, ele quer destruir essa pessoa. Como que ele faz? Um suicídio, uma pessoa que fica só numa baita de uma depressão. Então, ele consegue fazer de várias maneiras. Vou dar um exemplo. As pessoas, hoje, casal, eu conheço vários que aconteceram assim. O casal vai lá, a pessoa coloca a vida dela baseado um no outro. Aí, de alguma maneira, isso é roubado. Separa. A pessoa não sabe lidar com isso, ela vai lá e mata. Não satisfeito, ela vai lá e destrói. Roubar, matar e destruir. Ela destrói. Então ela mata com um tiro, mas ela tem que dar 10. Ela mata com uma facada, mas ela tem que cortar em várias partes. Então isso é a marca do maligno. Dá para ver a identidade e o propósito dele, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele vai soprar no seu ouvido coisas que te façam cometer nesse sentido, coisas que te afastam de Deus. Claro que ele vai usar várias estratégias. Muitas vezes ele vai fazer parecer que é uma boa ideia. E para saber quem que é Deus? Geralmente quando é Deus, é uma coisa fantástica, sabe? Você fala, caramba, que ideia top. E olha só, quando é Deus, aqui tem uma dica boa. Você e outra pessoa vai prosperar, vai ficar feliz, vai ser edificado. Quando é só você, é só sua voz, é só do homem, só um se dá bem. Então isso aqui é uma continha que dá para você também pegar, mas vê o curso que está completo lá. Quando é do homem, só um se dá bem. Quando é de Deus, os dois se dão bem. Quando é do demônio, ninguém se dá bem. Então quando você ouvir uma vozinha te mostrando um caminho, faz essa pergunta: quem vai se dar bem nesse caminho aqui? Ninguém? Você já sabe quem que é. Quem vai se dar bem nesse caminho aqui? Só eu? Você já sabe quem que é. Quem vai se dar bem aqui, 2 ou mais? Você já sabe quem que é que está soprando. Entendeu? Continuando. Quando a sabedoria entrar no teu coração, olha só, quando você tiver sabedoria espiritual, quando entrar no seu coração e for agradável à tua alma, te preservará o entendimento e te guardará para te livrar do caminho do homem mau e do homem que fala coisas perversas. Aqui eu quero te dar uma outra dica. A sabedoria, 2 níveis. A gente estava no nível espiritual, correto? Nível espiritual, coração, ouvir. Aí já foi para o nível da alma, nível emocional. Então, além de você cumprir o propósito, agora a sabedoria te dá algo que é o quê? Que é agradável. As coisas que são espirituais, elas não precisam ser agradáveis, elas precisam ser espirituais. O espiritual não tem o sabor, não tem o paladar, não precisa ser agradável. O espiritual é maior do que isso. Essa parte da alma, do sentimento, das emoções, do agradável, do prazer, é diferente, é abaixo do nível espiritual. O nível espiritual é superior, mas Deus se preocupa com isso. Deus se importa com isso. Deus está querendo dizer, dá para você ser sábio e dá para isso ser gostoso. Dá para você ser sábio e dá para isso te dar prazer. Olha que interessante. Não é uma coisa chata, não é uma coisa tediosa de cumprir obrigação de maneira robótica. Não. Deus está dizendo, a sabedoria, quando você guardar ela, quando você tomar posse dela, além dela entrar no seu coração, ela vai ser agradável para a sua alma. Então a sabedoria, ela vai te trazer um ganho, um benefício espiritual e emocional. E físico também? Evidente que sim.
Intelectual? Evidente que sim. O que isso te dá? O que isso te faz? Livrar do caminho do homem mau, das falas do homem mau. Depois ele vai dizer, ó, para te livrar também. Então vai te livrar primeiro. O primeiro vilão que eu quero que você observe, o homem mau. Na verdade, se a gente for considerar, antes do homem mau tem o que? Você mesmo. Você é um vilão da sua própria vida. Como? Sendo o homem ignorante. Quando você é um tolo, quando você é ignorante, você está destruindo sua própria vida. E aí, você é o primeiro vilão da sua história. Qual que é o segundo vilão? O homem mau, que vai tentar vir te corromper. Então, se você já sabe um pouco, mas você ainda não tem firmeza e não sabe separar o homem bom do homem mau, esse cara vai te pegar. E o homem mau geralmente vai vir tentando te seduzir com uma aparência de coisa boa. Ninguém nunca se perde, por exemplo, numa empreitada de fazer uma sacanagem, um golpe, usar uma droga, qualquer coisa, pensando que é uma coisa ruim. Geralmente vem como uma boa ideia. Salvo as exceções. E aí, quem que é o segundo vilão? O segundo vilão que a sabedoria vai tentar te livrar é isso aqui, ó. Ele vai tentar te livrar da mulher estrangeira e da mulher adúltera. A mulher que lisonjeia com as palavras. E até mesmo da estrangeira que lisonjeia com suas palavras e abandona a pessoa da sua mocidade. E esquece do seu pacto com Deus. Aqui é forte, viu? Tem outras traduções, essa Bíblia que eu não gosto muito da tradução dela, que a tradução está melhor. Mas acompanha sempre a leitura aí, Provérbios 2. Nenhum dos que vão até ela retorna novamente, nem retomam as veredas da vida, para que tu possas andar pelo caminho dos homens bons, para guardar as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra, e os perfeitos permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra, e os transgressores serão eliminados dela. Quem que é o segundo vilão? O segundo vilão é a mulher estrangeira e a mulher adúltera. Salomão, que escreveu isso aqui, ele escreveu no começo da vida dele. Se ele tivesse ouvido o seu próprio conselho, ele não teria caído e decepcionado Deus. Deus fala com ele assim: Salomão, você foi bacana, mas depois que você perdeu o propósito, você se corrompeu. E você não foi como seu pai, Davi, que foi reto em todos os seus caminhos. O que foi a queda de Salomão? Ele casou com muitas mulheres estrangeiras. E o que as mulheres estrangeiras fizeram? Elas ganharam o coração dele, corrompeu ele e fez com que ele trouxesse para dentro do reino de Deus muitas culturas, muitas religiosidades e muitas maldades, muitas feitiçarias, muitas idolatrias que não agradavam a Deus, que corrompeu os princípios espirituais, que corrompeu uma vida social moral. E ele casou com muitas. Ele teve 1000 mulheres, cerca de 700 esposas e 300 concubinas. Então imagina o tanto que esse cara pôde corromper o reino de Deus. Ele tinha riqueza, ele tinha argumento, ele tinha poder, ele tinha o reino, ele tinha uma vida longa, tudo que Deus deu para ele. Então ele tinha muita coisa para potencializar isso. E ele potencializou, e ele fez. Se ele então tivesse guardado esse conselho que ele mesmo está dando para o filho dele, ele não teria cometido esse erro. A mulher estrangeira. E muitos continuam caindo nisso, na mulher estrangeira. O que é a mulher estrangeira e a mulher adúltera? É a mulher que vem, e aqui mesmo diz, cheio de palavras de sedução, cheio de elogios. Então, muitas vezes a pessoa em casa, vamos pegar o homem casado, porque falou assim, ó, o homem abandona a mulher da sua mocidade. Então, o homem tem uma mulher da sua mocidade, uma mulher que cresceu com ele, e aí de repente aparece uma mulher cheia de elogios dessas coisas e destrói a vida dele e leva ele. Aconteceu com Salomão. Isso deixou também uma mancha na história de Davi. Adão cai no jardim, através da mulher, a serpente pegou a mulher e tal. Então, vários homens ao longo da história.
Todos nós estamos sujeitos, mas a gente tem como ficar atento. Eu vou dar um exemplo moderno. Eu, geralmente, quem me acompanha sabe que eu não fico citando nome de pessoas e não fico falando mal de ninguém, mas o exemplo é de alguém famoso e eu acho que dá pra gente observar. O Primo Rico, inclusive eu aprendo bastante sobre finanças com ele. O Primo Rico, ele cresceu com uma mulher da sua mocidade, que em tese é a esposa dele. E aí ele encontrou uma mulher que encheu ele de elogios. E é a mulher que vem e seduz e tal, que ele casou com ela de maneira muito rápida agora. Ele mesmo cita o Provérbios como o livro da riqueza. E ele foi encontrar Deus, a palavra de Deus, sendo convencido por isso, porque esse livro é o livro da riqueza. E ele é reconhecido pela riqueza. Então, olha só como é que é o perigo. Ele entende que o livro de Provérbios é o livro da riqueza, e eu estou te dizendo, é maior do que isso. E ele mesmo não percebeu que caiu na cilada do inimigo que no capítulo 2 fala. No capítulo 2 fala, cuidado com essa mulher. Então ele largou a mulher da mocidade dele. Provavelmente, né, ele já estava com ela e estava conversando com a outra mulher. Então, seja no ato ou seja no desejo, ele já cometeu adultério, segundo o entendimento bíblico. E ele nem sequer se deu conta. Então, ele vive em paz dessa maneira e tal. Mas eu quero chamar a sua atenção, não é só por causa dele. Só aqui na minha cidade eu conheço vários assim. Só na Bíblia tem outros. Nas histórias, um monte. E isso virou uma coisa assim quase que comum, mas não é. Deus está dizendo, isso destrói, cara. Isso destrói. Você destrói uma aliança. O que citou aqui no capítulo 2 é que o cara que faz isso, ele esquece o pacto que ele fez com Deus. Por quê? O casamento que você faz, antes de ser com a pessoa, ele é com Deus. Então a pessoa destruiu um pacto com Deus para cair no argumento da mulher estrangeira, adúltera, que traz elogios e não percebeu. Então é o terceiro vilão. E se você estiver acompanhando aí, vai acompanhando, você vai ver que é mais complicado que isso, viu? Nos próximos capítulos aí, Provérbios vai entrar ainda com mais detalhes sobre a mulher adúltera, sobre a mulher estrangeira e como que ela é perigosa, como que ela tem tido sucesso nos propósitos dela, que é corromper os homens, estragar famílias, destruir histórias e sugar o cara. Elas têm isso, elas conseguem sugar. Deixa aí seu comentário, deixa seu like, compartilhe com outras pessoas e até a próxima. Valeu!